Olá, seja bem-vindo ao Pode Ser Líder. Aqui no Pode Ser Líder, nós trazemos profissionais que estão fazendo a diferença na prática. Liderança não é um cargo, é uma atitude. E as pessoas que estão trazendo desafios do mundo real compartilham aqui com você a sua trajetória. E hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial. Nós nos conhecemos há mais de 25 anos, né? Não sei nem se a gente deveria falar isso. Mas é isso mesmo. Há mais de 25 anos. Que é a Sheila Minsky, que é uma executiva sênior de RH e vai compartilhar conosco o aprendizado dela sobre as mudanças na área de gestão, RH, liderança. Então acompanhe aqui conosco, porque a Sheila tem uma bagagem muito grande e vai poder nos apoiar aí nesse desafio de liderança. Sheila, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme te receber aqui hoje, uma profissional com tanta experiência, que traz uma bagagem consistente, sólida na área de liderança e gestão, na área de recursos humanos. Então eu quero começar já pedindo para você se apresentar para os nossos líderes, contar um pouquinho da tua trajetória e como é que você chegou até aqui, né, nessa área como uma executiva aí na área de RH. Bom, Ana, primeiramente eu quero te agradecer por esse convite, né? Eu acredito que, assim, além de ser uma honra, é uma enorme responsabilidade, né? A gente sabe o quanto esses podcasts hoje em dia têm sido norteadores para muitas pessoas que nos assistem e reverberam aí o mundão afora, né? A gente chega hoje e atinge uma população que a gente nem imagina onde elas se encontram. Então, mais uma vez, muito obrigada. E sim, faz aproximadamente, se não mais que 25 anos, né? Eu estava olhando esse final de semana ali os meus diplomas e eu terminei a conclusão, né, da psicologia em 96 e nós estávamos no mesmo ciclo ali, né? Acho que você um ano um pouco atrás de mim, eu fui sua veterana nesse processo. Um aninho só, né? Exatamente. Então, bom, eu tô no mundo aí de RH já tem 27 anos praticamente, né? E sempre foi uma escolha para mim, nunca foi algo que eu titubeei em escolher e coisa assim. E o mundo foi me levando para essa cadeira, né? Na qual, como você falou, é uma cadeira que nos escolhe, nos traz muitos desafios. A gente erra muito, né? Sim. Mas sempre no objetivo de tentar acertar. Então, recentemente eu saí de uma última empresa, né? Venho atuando aí, já tem pelo menos os últimos 15 anos em posições de liderança e ainda também atuando como consultora, né, de recursos humanos em várias frentes de desenvolvimento. Que bacana, Sheila. E ao longo da tua trajetória, né, o que você tem percebido, assim, de mudanças na área de RH? O que você percebeu que mudou? Tem coisas que com certeza se mantêm, mas o que você viu que mudou, né, ao longo dessa trajetória dentro da área de recursos humanos? Então, é interessante, né, Ana, porque assim, eu fui uma pessoa privilegiada. Eu tive ótimos líderes na minha carreira e eu considero ótimos, inclusive, aqueles com quem eu aprendi o que não fazer, né? Que isso é uma coisa que vários convidados têm trazido, né? Que a gente aprende dos dois lados, né? Perfeito. Com os bons e com aqueles que nem tanto, né? Porque nem todo mundo é 100% ruim ou 100% bom. E essa é uma verdade que a gente tem que carregar no colo, porque a gente tem que se autocolher, né? A exigência é sempre muito grande quando a gente está na posição de liderança, seja dos nossos líderes ou da própria organização como um todo, sejam dos nossos liderados. Sim. Então, lidar com o erro precisa ser algo que o próprio líder tenha um senso de acolhimento para com ele mesmo. Então, eu aprendi com pessoas que me ensinaram muito. Sim. Do que fazer, do que não fazer. E o que eu observo ao longo desses anos todos, né, e eu tive escolas muito fortes na orientação para resultados, na eficiência dos seus processos, é que cada dia mais, e o que muda de forma significativa na minha leitura, é o quão latente está a questão da diversidade. Nunca a gente teve uma diferença tão grande de profissionais dentro de um mesmo contexto, com idades distintas, vivendo momentos e de conflitos de valores muito distintos, né? Uma coisa muito tradicionalista ainda por parte de alguns profissionais, tentando se adaptar a esse nosso novo universo, e pessoas jovens, de fato, trazendo muito questionamento, colocando muita coisa boa na mesa, e que se não houver um meio do caminho para ambas as partes, a gente vai ter um problema e a gente não vai chegar num resultado, né? A gente não vai chegar no resultado.
E é interessante quando a gente fala dessa diversidade, é algo tão importante e potente dentro de uma organização, quando a gente tem diferentes pontos de vista, diferentes questionamentos, mas é também um desafio, né, para os líderes lidarem com essas diferenças. Eu sempre tenho dito que não é mais uma questão da gente concordar ou não concordar, né, é da gente aceitar e pensar agora como que nós vamos lidar com isso, né. Você sabe que eu venho de uma escola, né, você conheceu muito bem a GVT, e a GVT sempre foi, desde o seu princípio até os dias de hoje, quando a gente encontra líderes que ali lideraram, Sim. um inconformismo muito grande. Então eu tenho a meu favor algo que está no meu DNA, que é a coisa da curiosidade, que é a coisa da predisposição a olhar a mudança, fazer esse processo, né, buscando tendências. Então eu me sinto uma privilegiada, porque eu acho que ainda que eu sofra com as diferenças e né, tudo que a gente vê de diferente do que a gente foi líder lá atrás para hoje, ainda assim eu tenho alguma predisposição, né, e a gente recentemente trabalhou aí juntas a questão das agilidades. Então quando eu olho agilidade para mudança, né, são coisas que de fato eu me enxergo muito em virtude desse cenário de curiosidade, de flexibilidade para ver o novo e sempre estar buscando uma melhoria, independente de qual for o contexto, me questionando mesmo frente a essas coisas. Então, mas eu ainda enxergo, né, quando você fala do que a gente vivia do passado para agora, a gente tinha um cenário muito mais estável dentro de um contexto de diversidade. Ainda que existisse, era menor, né, porque hoje a força de trabalho, ela tá, assim, de qualquer idade, e o que teoricamente se chamaria lá atrás de velho, é o novo de hoje, né? Eu tenho 52 anos. E se alguém me disser que eu sou uma velha, se quando me chamam de senhora, eu me sinto ofendida. Me sinto ofendida. Nem o menino do mercado, que é o jovem aprendiz, eu permito que me chame de senhora. Falei, não sou. A gente não se reconhece, né? Não se como reconhece. Uma senhora, porque acho que a mente está ativa, né? Estamos trabalhando, enfim. Exatamente, é isso aí. Então você entende que essa mudança, né, até dessa questão geracional e tudo mais, é algo que realmente mudou, trouxe uma complexidade talvez maior, né, para o papel de liderança e até para os desafios de recursos humanos, né, porque foi uma mudança bem significativa, né. O que você identificou, assim, que mudou em termos, assim, dos valores, do que eles estão exigindo da empresa mais? O que você identificou, assim, que são os dilemas maiores? A gente tem nomes bonitos hoje, né, Ana? Vamos combinar? Então, assim, né, tá na moda liderança ambidestra, por exemplo. A gente falou um pouco sobre isso recente. E ontem, inclusive, eu estava num evento onde o tema foi trazido por um CEO de uma empresa, né, que ele está agora como praticamente um startup dentro de uma visão de negócios. Então, o quanto essa questão está sendo cobrada, né, em que eu olho um futuro, mas que eu olho hoje dentro de uma visão de eficiência, de processo. E quando eu vou para a área de RH, isso não é diferente, né? O que pode ser feito de diferente? Tem coisas neste universo de hoje, nesse mundo, que a gente não consegue prever. No passado talvez fosse mais fácil prever algumas coisas. Sim. A gente tinha mais previsibilidade. Hoje não. Hoje a gente não sabe qual é a profissão do futuro, a gente não sabe qual é a profissão que vai permear esse futuro. Que cadeiras vão ser substituídas por uma IA ou qualquer outra coisa que vai inventar ainda porque não veio? Exatamente. A gente sabe o que vem daqui um ano. Daqui um ano não é IA, daqui um ano sei lá o que é. Então, o quanto isso tem trazido a palavra não é dilema, eu acho que é um pouco dessa inquietude. E principalmente uma inquietude a partir da mediana da idade. Por quê? Porque é uma idade que queria ter uma estabilidade de futuro olhando outras coisas e de repente não vai ter. Não vai ter. Mudou, né? Não vai ter, exatamente, mudou. E eu vejo uma exigência, né, muito forte, até olhando um pouco daquilo que você faz e do teu trabalho, eu acho que é um mercado que tem muito a crescer, porque o quanto os nossos líderes, sejam eles do passado ou desse presente, precisam aprender sobre como liderar dentro das agilidades, né? Olhando as agilidades dentro de uma esfera daquilo que eu não tenho previsibilidade. Que para mim é um pouco disso, sabe? Que é aquela ideia de realmente a gente
ampliando o nosso repertório pessoal para poder lidar com as situações que vão aparecendo, né? Porque antes o técnico ali meio que resolvia, né? Acho que as pessoas conseguiam ficar um bom tempo fazendo sua gestão de pessoas ali, meio segurando nessa questão mais técnica, de orientação, Agora, hoje, se você não tiver um repertório pessoal, comportamental para lidar com os desafios, vai ficar mais difícil, né? Você sabe que ontem, uma das profissionais que estava nessa mesa ali, né, de discussão, ela trouxe, eu não vou falar exatamente a frase, porque eu não vou lembrar a frase como ela era, mas ela trouxe alguma coisa do tipo assim, que se eu não tenho repertório, não tenho que se esperar de mim, ou não, é algo meio que previsível. Ou eu tenho repertório ou eu não tenho repertório. E o que você está trazendo é bem importante, porque assim, com todas essas tecnologias que estão nascendo, e com a facilidade que a gente tem de gerar conteúdo, a partir de alguém que foi lá em algum momento inicial e fez esse HD funcionar, com um monte de coisa, se essa pessoa não tiver o repertório do protagonismo, da experiência onde ela utilize aquilo a seu favor, ela vai virar mais um papagaio que vai repetir o que alguém diz. Quando ela for pro de fato, colocar aquilo em prática, trazer eficiência de um processo onde ela utilize aquele conhecimento a seu favor, ela não vai conseguir fazer isso, porque ela não vai ter essa associação de fatos e de fatores que contribuem para que ela execute. É uma leitura, né? Não sei o quanto isso é verdade ou mentira, ou se isso é certo ou errado, mas eu vejo dessa forma, eu sabe? Eu achei bem relevante esse ponto que você trouxe. Eu acho que até uma dica interessante, algo importante para a gente refletir aqui no nosso processo de desenvolvimento de liderança, né? Porque acesso ao conteúdo a gente vai ter muito. Agora, como é que a gente está desenvolvendo esse repertório pessoal para ser protagonista desse conteúdo, ou para colocar esse conteúdo em ação, para manter isso como uma prática também, né? E aí, quando a gente olha para a complexidade da nossa cadeira, em qualquer que seja, acho que a primeira coisa é como é que eu influencio uma liderança, ainda que mais madura ou jovem, a liderar sobre esses mesmos aspectos os que estão debaixo deles, né? As suas estruturas, porque as minhas últimas posições eu era líder de líder. Como é que eu conseguia fazer essa influência direta para os meus diretos, para que eles conseguissem fazer aos seus? E não vou mentir para você, teve momentos ali de muito conflito, inclusive, geracional. Por quê? Porque eu tenho hoje times e tinha pessoas que, na minha opinião, e aí é minha opinião, isso não é uma verdade, né? Queimavam etapas. Então, que é um pouco, assim, eu acho que não é à toa, né, que nós temos essa coisa cronológica, que nós temos que cumprir valer seus espaços dentro do modelo de educação, estudo, ou qualquer coisa assim, por idade e tal. Por quê? Porque não dá para furar pedágio, né, Ana? Essa é a sensação que eu tenho, sabe? Acaba ficando, às vezes, um desafio maior do que o repertório, a competência, a vivência, né, que a pessoa tem para dar conta daquele desafio, né? Exato. E tem a coisa que é a maturidade. Uma coisa é a maturidade técnica, uma coisa é o que eu conheço. Outra coisa é a minha maturidade comportamental para aplicar o que eu conheço. São coisas diferentes. É verdade. Às vezes você pega, e vou pegar um exemplo simples, né? A cadeira dos alunos de mestrado. Quando eles ficam muito tempo só nessa cadeira, qual é a primeira cadeira que eles buscam? A cadeira educacional, onde eles vão ser professores teóricos de algo que eles foi, né? E não estou fazendo de forma alguma, conheço vários mestrandos que conseguiram fazer uma associação desses dois campos. Mas não muito longe, sei lá, 15 anos atrás, quando eu recebia na minha cadeira ali, ainda de talent, um currículo onde a pessoa só tinha a parte teórica, o que a gente fazia, Ana? A gente não considerava. É verdade. A gente não conseguia, tinha que ter esse mix, sabe? Né? Entre a prática. E, de novo, é opinião, né? Eu não acho que essa pessoa esteja de forma alguma, muito pelo contrário, ela tem um conhecimento e uma habilidade que precisa ser considerada. Agora, como é que eu faço para que ela cumpra os pedágios necessários para, de fato, sentar na cadeira com aí a plenitude que a cadeira exige, né? E é sempre um dilema, né? Porque
a gente fica bom naquilo que a gente executa, naquilo que a gente exerce, naquilo que a gente se põe em ação ali, né? A gente não fica bom pela força só do conhecimento, né? O conhecimento é um aspecto, né, da nossa excelência, mas a gente vai ter que praticar, vai ter que colocar em ação, e é exatamente nesse exercício que vem aí a excelência, né? E o quanto o teu repertório, ele vai criando conexões com outras frentes e outras atividades que você se torna habilidoso, não por uma dominância ou por ser um especialista, mas por toda essa trajetória. Sim, pelo fazer, pelo se colocar em ação. Ontem me acessou uma pessoa com a qual eu trabalhei ali em 2005 e segui fazendo projetos para ela na vida de consultora. E aí ela me acessou, né? E assim, normalmente as pessoas me acessam por algum conhecimento específico. E ela me acessou por um conhecimento que eu ainda não tenho. Muito. E aí, como é que a gente faz com isso? Muito em virtude do quê? Dessa relação de confiança, de entrega, porque eu até então com ela eu sempre fiz boas entregas e esse é um feedback oficial dela. E ela me vê dentro de uma perspectiva que aí entra uma leitura do agility, né? Do agilidade. Que ela me vê num campo de atuação sem eu nunca ter atuado. Só pelo repertório que eu desenvolvi nos últimos anos e que ela tem acompanhado a minha trajetória, das conversas que nós tivemos em momentos mais informais, inclusive, nada de carreira, nada. Sim. Como é que pode? E ela visualiza isso. E é bacana isso, que esse ponto que a Sheila está trazendo, quando ela fala da agilidade, a gente lembrar que essa agilidade de aprendizagem, que todo líder tem que buscar desenvolver, é exatamente esse lugar onde a gente consegue fazer entregas e consegue ter um repertório, mesmo em situações onde a gente ainda não fez uma entrega real. Então, é quando a gente tem esse repertório pessoal, quando a gente tem esse conteúdo que nos faz sentir capaz de enfrentar desafios diferentes, mesmo que a gente ainda não tenha vivido isso. Então, é um pouco disso que você está trazendo. Ela visualizou em você essa capacidade, mesmo que seja um tema que você ainda não tenha trabalhado, quer dizer, você vai fazer uma entrega bacana porque você tem em você esse repertório pessoal, essa vivência que te gabarita ali para uma entrega diferenciada, né? E quando a gente fala da maturidade, né, e os cabelos brancos denunciam, é assim, há 20 anos atrás, quando eu a conheci, eu desenvolvi coisas novas, muito talvez pela imaturidade ou pela leveza, né, de não ter medo. Né? Claro que a gente vai ficando mais maduro, até de idade, a gente vai ficando mais medroso. Sim. A gente não gosta de errar, né? A gente não gosta de ser uma referência de erro, porque quando você erra com 20, é porque é muito moleque. Quando você erra com 50, como é que é, né? E é interessante isso, porque ontem, quando ela me trouxe, ontem, essa situação, eu olhei pra ela, não tinha parado pra pensar nisso, mas eu olhei com aquele olhar de curiosidade, que eu acho que é algo que eu venho despertando, e quando você fala do que tá se buscando, né, o que eu vejo, Ana, eu acho que o líder de hoje, independente da cadeira, ele tem que ter essa agilidade, e agilidade de pensamento, agilidade com pessoas, agilidade para mudanças, ele tem que ter essas agilidades. E ser ágil mesmo, ele tem que ser ágil na forma, na atitude. Tem que ser alguém que olhe com um olhar, com uma visão estratégica, que não é pensar só no hoje, mas o pensar no amanhã, mas também ter uma visão sistêmica. Porque a visão sistêmica vai trazer esse repertório, vai trazer ações mais assertivas e posicionamentos mais assertivos, né? Gestão de pessoas nunca foi tão discutido na vida. É verdade. Talvez a gente não tinha na época podcasts, não tinha mais... Tanto acesso a conteúdo e informação, mas ainda assim, de novo, eu nunca... tenho visto assim, a cada anúncio que eu tenho ali no meu Instagram, talvez pelo comportamento daquilo que eu busco e tal, a toda hora eu tenho falando de gerações. Toda hora eu tenho falando de coisas associadas a essa diversidade, engajamento. Como engajar, como falar do trabalho híbrido, como retornar para o trabalho, porque agora tá isso, né? Também agora tá retornando. Tá retornando. Então, como fazer esse movimento? Então, tá muito... Por isso que a gestão de pessoas se tornou talvez ainda mais
uma riqueza, desafiadora, né? É. E isso exige mais ainda, né, dos líderes, essa prontidão, né, para olhar para isso, para mudar, para aprender, para buscar novos conhecimentos, que é um pouco disso que você está falando, né? E quando a gente pensa, né, nessas mudanças que a gente está acontecendo, eu acho bacana lembrar, né, que a gente não sabe ainda qual é o melhor caminho. Então, isso também gera um certo desconforto, né? Porque a gente está passando por algumas mudanças que a gente não tem 100% de clareza qual é a melhor resposta. Quando você falou do híbrido, né? O que é melhor? Remoto ou presencial? Se você conversar com algumas pessoas, elas vão dizer que tem que ser 100% presencial. Aí você conversa, às vezes, com os colaboradores, não, 100% presencial não me atende. Então, tem uma coisa que a gente ainda está buscando, né? Entender qual vai ser o formato, qual é a melhor fórmula, e acho que também não tem uma fórmula mágica, né? Acho que as empresas também estão muito nesse momento de entender nessas demandas que vêm da nova geração, não só da nova geração, acho que do novo mundo do trabalho, de como as pessoas estão encarando o trabalho, né? Fazendo esse ajuste. Mas eu até não tive a chance ainda de assistir, mas eu tenho ouvido muito falar sobre aquela reportagem da Marília Gabriela, onde ela fala sobre solidão. Sim, eu assisti. Você assistiu? Esse cortezinho. E ali a gente está falando de algo que também vai nascer muito forte, que é o que ela, um pouco da forma como ela traz, né, pelo que me falaram, que é a inteligência social. Eu acredito muito no híbrido, talvez mais do que 100% presencial, porque eu acho que você tem que ter um equilíbrio na tua vida. Às vezes para algumas pessoas a questão do deslocamento é mais puxado, Isso. Né? Mas o 100% remoto, ele vai, de alguma forma, minha leitura, ele vai te deixando muito só. Sim, né? sem dúvida. Eu me recordo, Ana, que eu estava numa intensidade enorme de trabalho até chegar a pandemia. Segui com alguns projetos durante, mas eu tive muito a mudança do perfil do meu cliente na época, que ele não queria mais que eu fosse presencial. Sim. Ele queria fazer remoto. E eu sou altamente relacional. E eu comecei a adoecer. Porque, embora eu estivesse no conforto do meu lar, com meu marido, com a Mel, né, que é minha pet e tal, eu ainda assim sentia. E aí surgiu uma oportunidade, né, foi quando eu assumi ali a diretoria da Liga, né, a Liga Telecom, que era a antiga Copel, que pra mim foi a melhor coisa do mundo. Eu tava do lado da Liga, praticamente, moro ali próximo da região, e pra mim foi assim, bênção, voltar, estar no meio. E eu me lembro que quando o meu time organizou a primeira festa de final de ano e tal, a loucura que foi aquilo, Ana. Todo mundo sedento. Sedento pelo abraço, sedento pelo reencontro, por fazer isso sem medo. Então, eu acho difícil que a gente vire um modelo 100%. 100%, acho que nunca foi o ideal, né? Existem pessoas que de fato sentem a necessidade da terapia do abraço, né? Que não deixa de ser. Mas a gente vê, né, por isso, como você trouxe a tua experiência, eu também vivi isso, eu acho que quando a gente fica muito só no online ali, a gente vai perdendo também, né, essa coisa da relação do traquejo social, de você realmente estar num ambiente trocando com outras pessoas, aceitando até essas diferenças que ficam mais evidentes quando você está num ambiente social, num ambiente presencial, né? Então, acho que essa preparação, quando a gente fala, o tema que a gente está falando de ampliar repertório, de ter uma prontidão maior para lidar com as diferenças, com os desafios, com certeza você se estica muito mais se você está num ambiente que você tem que interagir, que você tem que, né, ser exigido nessa questão social. E ampliar repertório vai muito além do teu ambiente de trabalho, né? Quando você se lança a participar de eventos, de encontros, de cafés, quando você abre o espaço para cafés e tudo mais, você também abre espaço para falar sobre outras coisas além do seu próprio repertório. E isso te amplia negócios, isso te amplia a rede, né? Eu tenho vários amigos que passaram por uma situação de desemprego e tal, e quando me procuram eu falo assim, o que você fez enquanto você não estava desempregado? Do que você tá falando, Sheila? Eu falei, como é que tá a tua rede? Não tinha rede. Porque às vezes vai lembrar da rede só depois, né? Que aqui é o pior momento. Pior momento. Exatamente. Então, e quando a gente fala desse repertório, Ana, hoje é o quinto café que eu tô tomando. Essa semana eu tive 3 cafés, um evento ontem à noite, tenho mais um evento hoje, e é porque eu não tenho o que fazer em casa? Não.
É porque, de fato, são relações que eu preciso investir. Então, ontem à noite eu ouvia sobre um repertório X, de empresas X, Y. Hoje é um outro repertório. Estar aqui com você é um outro momento também. É resgate, é revisão, é reciclagem, é um monte de coisa, né? E o quanto isso é importante na nossa vida, né? Olha, eu acho que a Sheila trouxe dicas importantes para nós profissionais quando pensamos no desenvolvimento da nossa liderança. Ela iniciou nosso bate-papo falando da questão do protagonismo, né? Que não adianta a gente só acessar um conhecimento, a gente tem que se colocar em ação, tem que ser protagonista desse próprio conhecimento. Ela trouxe agora uma outra dica muito importante, né? Que é a questão do network, manter esse network ativo, porque isso nos ajuda a esticar o nosso repertório, a conversar com pessoas diferentes, revisar alguns pontos de vista que a gente tem. Então, acho que vale a pena a gente já ir acompanhando aí que a Sheila, por ser uma executiva muito experiente, está trazendo pontos bem relevantes para a gente pensar aí no nosso processo de desenvolvimento, né, Sheila? Eu acredito que sim, por mais óbvio que pareça, ainda assim tem pessoas que quando nos ouvem, parece que estão nos ouvindo pela primeira vez. Sim. E não é uma coisa de primeira vez, né, Ana? A gente vê muita gente falando da mesma coisa. Sim. Só muda o autor de quem tá falando, mas é a mesma coisa, né? E como líder, olha que impactante isso, né? Eu costumo usar muito a expressão por onde eu passo, vamos furar bolha? E as pessoas me dizem, o que você está dizendo com isso? Eu falo assim, vamos ouvir outras pessoas, vamos ouvir outros pontos de vista, vamos nos colocar em check, porque o que é a nossa vida amanhã, se nós não nos colocarmos em check hoje? Talvez amanhã a gente não tenha espaço. E parece algo simples, mas é uma atitude de coragem também, né? Às vezes abrir, ouvir, ver o que as outras pessoas estão pensando. Porque muitas vezes você pode, talvez numa conversa como essa, chegar a uma conclusão, e tá tudo certo, de que aquela verdade que era uma verdade para você, deixou de ser. Deixou de ser, né? Mas olha que oportunidade, né? Porque se você tem a chance de você mesmo, no teu processo ali de reflexão, fazer essa leitura de que talvez a tua visão não estivesse ok, correto. Você teve o espaço ali para refletir e se reorganizar e agir. E ter uma agilidade para a mudança desse processo, né? Eu vejo que, assim, é fundamental que a liderança, independente de qual nível ela esteja, que ela conecte. E conecte com outros líderes, e não só líderes da mesma área de atuação. Líderes que estejam em outras cadeiras, né? O quanto isso enriquece, primeiro, o teu posicionamento como líder, porque você tem repertório para conversar com o seu time, independente de que nível eles estejam, para tratar de vários temas, e a troca, que é fundamental, né? Eu me recordo agora na última experiência, não vou citar nomes, mas assim, eu tenho um carinho especial por todos os meus pares, mas em particular tinha uma pessoa que eu falava muito sobre liderança. E nos meus momentos mais, sei lá, momentos ali de reflexão, de repensar, eu trazia para a mesa. Nem sempre eu tinha uma devolutiva dela, do tipo, você tá certa. Às vezes eu tinha, Sheila, acho que talvez você tenha que pensar sobre esse teu posicionamento aqui. E eu agradeço demais essa pessoa, sabe? Agradeço não era só passando a mão na cabeça, mas ajudando você a ampliar, né? As tuas perspectivas, o teu ponto de vista, né? Porque às vezes a gente consegue ser um exemplo, né, Ana, para várias pessoas que não são diretamente os seus. É verdade. É que nem filho, né? Eu não fui mãe, mas eu fui tia. E eu me lembro que era assim, a minha irmã era odiada pelos filhos. Aquela coisa, eu dei a minha mãe. E aí vinham os meninos, que eram os amigos, e diziam, eu amo a minha tia. Tipo, e era uma relação de amor e ódio de pessoas distintas. Por quê? Porque é mais fácil odiar amar quem só te vê de vez em quando, quem convive. Claro. É muito mais fácil, né? Sim, lógico, porque daí não vê todas as versões, né, daquela pessoa, todas as dificuldades. Você sabe que no ano passado, dentre as literaturas que eu fui buscar, eu tinha uma necessidade, talvez até pela minha história de vida, enfim, que era de agradar. E aí, ano passado, eu fui atrás e comprei aquele livro, A Coragem de Desagradar. Porque eu falei, cara, eu preciso olhar para isso. Olhar para isso, aprender que nem sempre eu vou conseguir. Porque não dá para ser. Não. É uma expectativa que a gente cria que não vai ser cumprida ali na prática. Exatamente. E é difícil, né, Ana? É difícil lidar com... E o livro te ajudou. O livro me ajudou, segue me ajudando, né? Porque ele não é um livro
de uma leitura única. Ele é um livro que você vai fazendo os seus movimentos pausados e você vai reflexionando. Vai tendo as suas reflexões ali. Sim. Então, eu tenho alguns livros que estão na prateleira ainda, comprados e não lidos, sabe? Sim. Então, agora eu tô nessa fase de autorreflexão, de autocuidado, de verdade, autoliderar, né? Dentro de uma visão de carreira mesmo. Então, o que eu de fato quero, o que eu não quero mais pra mim. Sabe? Coisas Você assim. acha que isso já é um movimento mais da maturidade mesmo? De começar a pensar um pouco mais nesse sentido. 100%. Eu não penso em mim, né? Assim, já me perguntaram, mas por que você não abre um negócio, ou volta pra consultoria e tal? Eu tenho interesse, de fato, em retornar para a organização, né? Mas eu acho que tem que ser um movimento ok, no sentido de escolha mútua. Tem já alguns critérios que estão mais claros para você, talvez a partir de agora. Né? Eu acho que a gente vai fazendo contratos e combinados com a gente mesmo. Então, para cada vínculo que você cria de trabalho, você estabelece que valores você não negocia. E quando você deixa de estar, você percebe quais foram os que foram, de fato, expostos, né? Em algum momento. E eu acho que a gente volta a fazer novos combinados. E novas alianças, e novos recomeços, e novas equipes, e enfim, né? O que vier pela frente. Então, mas nesse momento, tem sido o momento dos livros, assim, sabe? De olhar, de refletir um pouco mais, e de buscar novos conhecimentos. Exatamente. E quando a gente pensa assim, hoje, a gente tem falado muito sobre a importância da cultura organizacional, né, para que você reforce um posicionamento de liderança, porque às vezes a pessoa individualmente, ela tem uma boa intenção, ela tem um estilo bacana, mas a cultura não acolhe aquele modelo, ou vice-versa, né? A cultura é uma cultura diferente, aquela pessoa individualmente, ela não consegue aderir àquele modelo, né? Como é que você tem percebido a importância, né, da gente desenvolver uma cultura que permeia, assim, o estilo de liderança, que permeia, que dê diretrizes, né, do que a empresa espera desse líder? Então, eu acredito muito na cultura quando, de fato, a gente tem uma liderança comprada com essa cultura e comprada em fazer com que essa cultura seja disseminada por influência, né? Eu já vi empresas, e o tema cultura é um tema que me agrada muito, né? Eu fiz, inclusive, a formação lá do Richard Barrett e tudo mais. Ele é um especialista nessa área. Ele E trabalha muito forte a questão dos valores, né? Super. Então, quando você olha aquilo, se você faz o assessment dele, fica muito claro as distorções, né? Então, quando a gente trabalha com diagnóstico organizacional, a gente vê muito claramente para onde cada um está indo e como que está indo. E a gente tem que ter no meio alguns princípios que não se negociam, alguns princípios que, de fato, a empresa vai a qualquer preço fazer manter, né? Não é fácil. Não é fácil porque cada um que chega da rua chega com uma mochila. É verdade. E tem uma mochila diferente. E aí, como eu já ouvia lá atrás e continuo ouvindo, é assim, né? A cultura, o que é a cultura? A cultura é formada por pessoas. Às vezes eu posso demitir uma pessoa. Ainda assim, eu tô mandando uma mensagem. Eu tô mandando uma mensagem, mas eu tenho aquela cultura ali, né? Talvez em algum cenário. Então, eu acredito muito nesse acordo, vamos chamar assim, onde a alta liderança estabelece padrões em que, de alguma maneira, ela vai criando rituais ao longo do seu ciclo para que isso fique claro para a organização. E, naturalmente, a gente vai observar isso através dos nossos processos. Como o RH, por exemplo, um bom modelo de se enxergar o quanto isso tá ou não tá diluído é olhar para o nosso ciclo de gente, né? Eu saio de um processo de avaliação, que pode ser uma avaliação um pouco mais técnica, e vou para um cenário de DNA, aonde eu vejo baixo índice de feedback, medo da liderança em dizer o que pensa, ou ter ali o desafio com o liderado, ou as alianças que se formaram, que são alianças de força de poder, aonde você tem um líder que de repente não é bem quisto pela companhia toda, mas a gente percebe que ele é bem quisto por uma determinada liderança, então ele gera uma influência. E o ciclo vai nos trazer, né, Ana? Eu gosto muito de olhar os ciclos porque ele me mostra que maturidade eu tenho.
É uma informação ali bem real, né? Do que está se passando, de como as coisas estão acontecendo. Existem lideranças que acreditam, e esse é um pouco do que eu vi ao longo desses últimos, sei lá, 15, quase 20 anos, porque eu atuei durante quase 12 anos, 13 anos em consultoria. Sim. Então, você consegue nitidamente enxergar uma imaturidade no sentido próprio da palavra. Então, assim, ele tem um ano inteiro para dar feedback e ele não dá. E quando chega na avaliação, ele é raso. E não consegue ser claro no exemplo e tal. E aí ele não consegue construir uma relação de confiança. Sim. E, por sua vez, ele não consegue influenciar essa pessoa. Porque às vezes faltou aquela base, né? Exato. Eu acho que esse é um ponto também bem importante, líder, nessa questão de que não adianta. A base de todo relacionamento é a confiança. E na liderança não é diferente. Então, se tiver que investir em alguma coisa, comece investindo nesse lugar, né, Sheila? De criar esse ambiente de confiança, porque daí, como você falou, você vai dar um feedback, vai fazer uma avaliação, vai corrigir uma rota, tudo fica mais fácil, né? E assim, né, Ana? Quando a gente usa a expressão de investir na liderança, porque eu acredito muito nisso, parece que você está puxando a sardinha para o lado do RH ou de uma consultoria em fazer esse trabalho. Mas se você me perguntar, a chave de sucesso para mim começa pelas academias de liderança, né? Onde eu trago o senso de pertencimento associado ao quê? A um alinhamento de conceitos. Porque cada um vai liderar do seu jeito, mas eu tenho que ter conceitos muito claros do que é comum a essa liderança. Do que vale aqui, do que não vale, do que a gente aceita, do que a gente dentro não aceita, dentro de uma visão de cultura. Porque o que é essa cultura, né? A cultura são pessoas, são valores. Eu não consigo trabalhar a estratégia se eu não tiver cultura. Sim. Né? E vice-versa. Então, como é que eu construo esse processo? Não é um processo simples, né? Não é um processo matemático, porque como falamos, são portas de entrada que você está aberto, abrindo da tua casa para pessoas que trazem suas mochilas. Então, o que para um é certo, para outro é errado. Né? Eu já dizia isso há muitos anos atrás, né? O que a cultura traduz para mim? Do que eu faço diante dos outros e o que eu faço sem ter ninguém vendo. Tem uma... A gente tem regras, por exemplo, na última empresa nós tínhamos regras de segurança. Quanto eu tive de pessoas ali que levaram advertência por direção insegura. São normas básicas, normas só básicas. O cara acha que não tem ninguém olhando. Sabe? Então, se não tem ninguém olhando, eu posso passar da velocidade. E não tenho que passar da velocidade. São critérios, sabe? São conceitos. Então, enxergar essa cultura... a partir de valores simples, né? Eu costumo dizer o seguinte, já lá atrás, quando eu falava de valores e falando do que eu negocio, né? Você vai ao supermercado, teu filho pega uma bala e põe no bolso. Você pega e faz vista grossa pra isso, porque você diz assim, é só uma bala. Aí você já começa a mandar uma mensagem, né? Você começa a mandar uma mensagem. E aí, assim, né? Ele, naquele momento, foi a bala ao lado da mãe ou do pai. Na escola vai ser o quê? E aí na escola talvez eu tenha mais rigidez, na escola eu tenho talvez alguém com um olhar mais crítico. Então como é que eu vou moldando o caráter deste alguém? E como é que eu moldo o caráter de alguém de 40? Eu não moldo. De caráter é mais difícil, né? Concorda? É muito mais difícil. Quando eu olho pra cultura, a cultura permeia caráter. Senão não mandava tanta gente embora. É verdade. Porque no fim das contas aquela história ainda vale, né? A gente acaba demitido muito mais pelas questões comportamentais do que propriamente pela técnica, né? Exatamente. Ainda é algo que faz a diferença, né? Total. Sheila, e olhando assim para o nosso bate-papo, que eu tô achando super rico, você está trazendo vários insights aí para os líderes que nos acompanham. Quem na tua visão que pode ser líder? O que essa pessoa tem que ter? Que rituais ela precisa fazer? Essa história de que para ser líder basta gostar de gente, tá certo? Tá errado. Tá errado. Na minha opinião, né? Tem muito líder que gosta de gente, mas nunca vai ser líder. Porque não vai saber ser líder. Eu acho que é um conjunto de fatores, né, Ana? E a primeira palavra para mim, posso também de novo, né, só sobre a minha opinião a respeito, e fico à vontade para te ouvir também. Acho que a primeira condição é o líder, para ser líder, ele tem que ser uma pessoa humilde.
Ele tem que ter humildade, porque não é fácil, né? Eu perdi as contas de quantas vezes eu pedi desculpas nos últimos anos. Desculpas porque eu errei mesmo. Porque eu, às vezes, não soube fazer, não soube pedir, não soube cobrar, não soube influenciar. Errei. Agora, se eu não tenho a competência de pedir perdão, como é que eu construo uma relação? Que tá lá na confiança, né? Então, para mim, começa pela capacidade de ser humilde e reconhecer que você também é falho, que você não é perfeito, que você não você não é dono da verdade, você não é o único que sabe. Porque às vezes o líder tem essa prepotência, né? De achar que porque ele é líder, ele sabe de tudo e ninguém sabe de nada. E é aquela confusão do cargo, né? Do cargo, como se aquele cargo legitimasse alguns comportamentos. Exato. E a gente sabe que a liderança hoje, ela tem muito mais a ver com a tua postura, com a tua forma de influenciar, que é isso que você falou, com a tua humildade, né? Que você trouxe, acho que um ponto super importante, do que propriamente com o teu cargo. Tem pessoas que têm cargo e não são líderes. Tem pessoas que não têm cargo e que são líderes, né? E aí sim, eu acho que entra a tua capacidade e talvez até a inteligência relacional. Porque você vai ter, né, situações onde você vai liderar diversos níveis de maturidade, de estágio de vida, de momento de vida, né? Quem aqui, com ou pós-pandemia, não teve pessoas que perdeu pessoas e que teve que ter o acolhimento, né? Eu, no ano de 21, eu perdi uma irmã por Covid, né? De forma abrupta ali, em virtude da doença e tal. E eu tive no meu time uma líder que perdeu a mãe. Como é que eu fazia para continuar trabalhando, gerando força na minha capacidade ali e tendo acolhimento para com essa pessoa, sabe? Então, eu acho que você vai ter que ter essa inteligência relacional, sabe? Não dá para esquecer que para ser líder, e independente da área que você tá num ambiente corporativo. Você tem que gerar resultados. Então, como é que você faz esse equilíbrio, que é um malabarismo? Sim. Entre gerir pessoas, entender pessoas e gerar resultados. Então, você tem que ter um equilíbrio entre essas duas coisas, porque senão você deixa a gente sangrando pelo caminho e entrega o resultado. Também não é por aí. Não é por aí. Então, um mix, né, entre essas duas coisas. Sempre gosto de exatamente. Entregar resultados com as pessoas junto com você, né? Levando as pessoas junto. Eu gosto também da proposta da predisposição ao aprender. Porque a gente é eterno aprendiz, né, Ana? Sim. A gente é eterno aprendiz, eterno aprendiz, né? A própria resiliência. E aí eu acho que tem competências que vêm como pano de fundo e que você desenvolve a partir destas, que no meu entendimento são essenciais, mas que é a comunicação, que é a influência, né? Que é a capacidade da delegação, que não é um processo fácil, né? Porque você tem que confiar para delegar. E aí, como é que é? Entregar na mão do outro algo que você, teoricamente, sabe fazer. Difícil, né? Não é fácil. Esse tema da delegação geralmente é recorrente aí nos nossos programas, né? Porque sempre é um ponto. Sheila, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Gostei muito das dicas que você trouxe, né? Trouxe aí vários insights importantes para a gente repensar o nosso papel enquanto líder e também para a gente refletir, né, sobre a importância da gente ir desenvolvendo esse repertório, né, comportamental, que passa por todos esses pontos que a Sheila trouxe para nós. Então, agradeço a tua disponibilidade de estar aqui conosco hoje nesse bate-papo. Aqui no Pode Ser Líder, a ideia é essa mesmo, ouvir profissionais que fazem a diferença na prática, que estão repensando o seu dia a dia e que estão colocando a liderança aí em ação. Então, obrigada por estar aqui conosco. E eu que agradeço a confiança mais uma vez. E na expectativa de ver esse podcast no ar. Sim, logo, logo ele já vai estar no ar. Obrigada, Sheila. Obrigada a você. Valeu.